Bom dia, meus amigos, muito bem-vindos. Hoje estamos encerrando o mês de janeiro de 2025. Hoje é dia 31 de janeiro de 2025. E estamos aqui nessa sexta-feira, iniciando a nossa conversa fraterna. Bom dia, Verônica, seja bem-vinda. A todos que estão entrando aí, muito bem-vindos no dia de hoje. E vamos iniciar o nosso trabalho fazendo a leitura, dando continuidade à leitura do livro Palavras de Vida Eterna, da psicografia de Francisco Cândido Xavier. Nós vamos ler o capítulo de número 38. Bom dia, Verônica, bem-vinda. O capítulo 38 tem como título Salvar-se. A mensagem está registrada na primeira carta de Paulo ao Timóteo, capítulo 1, versículo 15. Bom dia, Regina, bem-vinda. A palavra de Paulo é a seguinte: palavra fiel, esta e digna de toda a aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores. Palavras de Paulo, na sua primeira carta ao Timóteo, capítulo 1, versículo 11. A mensagem de Emmanuel. É digna de nota a afirmativa do apóstolo, asseverando que Jesus veio ao mundo salvar os pecadores, para reconhecermos que salvar não significa arrebatar os filhos de Deus à lama da terra para que fulgurem de imediato entre os anjos do céu. Assinalemos que, após a passagem do Senhor entre as criaturas, a fisionomia íntima dos homens, de modo geral, era a mesma do tempo que lhe antecedera a vinda gloriosa. Mantinham-se os romanos no galope de conquista ao poder. Os judeus permaneciam algemados a racismo infeliz. Os egípcios desciam a decadência. Os gregos demoravam-se sorridentes e impassíveis em sua filosofia recamada de dúvidas e prazeres. Os senhores continuavam senhores, os escravos prosseguiam escravos. Todavia o espírito humano sofrera profundas alterações. As criaturas, ao toque do exemplo e da palavra do Cristo, acordavam para a verdadeira fraternidade, e a redenção, por chama divina, começou a clarear os obscuros caminhos da terra, renovando o semblante moral dos povos. Salvar-se, pois, não será subir ao céu com as alparcas do favoritismo religioso, mas sim converter-se ao trabalho incessante do bem, para que o mal se extinga no mundo. Salvou-nos o Cristo, ensinando-nos como erguer-nos da treva para a luz. Salvar é, portanto, levantar, iluminar, ajudar e enobrecer. E salvar-se é educar-se alguém para educar os outros. Olha que interessante, né? Como é que você quer educar alguém se você não for educado? Primeiro você tem que se educar, para depois educar alguém. Bom dia, pessoal. Eu estava lendo enquanto vocês entraram, então bom dia, Rosa, seu Luiz, José Reginaldo, Dona Conceição e os demais que entraram. Nós lemos hoje o capítulo de número 38 do livro Palavras de Vida Eterna, que tem como título Salvar-se. A palavra salvação, nós até estudamos ontem no nosso estudo interno, nossa reunião interna, ela é muito relacionada a uma cultura judaica no âmbito da religiosidade, né? Ela é muito usada e muito interpretada de uma certa forma no âmbito das culturas judaico-cristãs. Salvar-se, né? Perder-se. E aqui ele deixa bem claro para a gente que Paulo de Tarso ele fala na sua primeira carta ao Timóteo o seguinte: palavra fiel é esta e digna de toda aceitação, que Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores. E é muito interessante a abordagem que Emmanuel faz quando ele fala sobre salvar os pecadores, né? E aí Emmanuel chega e esclarece que naquele momento a humanidade ainda estava completamente chafurdada em equívocos, né? Os judeus estavam lá presos aos seus ritos completamente
paralisantes. Os romanos continuavam com o seu poder desvairado, com a sua ganância e com a sua violência. Os egípcios estavam em plena decadência naquele momento. Os gregos continuavam com a sua filosofia, que só levavam eles naquele momento, estava somente levando eles aos prazeres e não à profundidade necessária que a filosofia sempre propõe. Então a humanidade estava chafurdada em equívocos. E Jesus chega naquele momento. E ele traz uma palavra de salvação que quer justamente dizer fraternidade, confraternização, amizade, amor. O amor ágape, o amor fraterno, o amor universal. Né? As relações profundas com a espiritualidade, com o eu. Quando ele diz para você, quer falar com Deus? Entre no seu quarto, se tranque e fale ali. O seu templo é o seu corpo. Né? Então ele começa a trazer novas perspectivas que nos ajudam à transcendência, ao pensamento transcendente e ao sentimento que transcende a órbita material. E aí ele falando sobre isso, você começa a entender o propósito do Mestre na vinda dele aqui à Terra e a importância que ele tem para a nossa reforma íntima, para a nossa transformação. E mais adiante, Emmanuel, com muita categoria, fala: o espírito humano, com a vinda de Jesus, sofrera profundas alterações. As criaturas, ao toque do exemplo e da palavra do Cristo, acordavam para a verdadeira fraternidade e a redenção. Por chama divina, começou a clarear os obscuros caminhos da terra, renovando o semblante moral dos povos. Ou seja, a redenção, ela começa a clarear a terra ao toque da transformação que as criaturas estavam vivenciando a partir da exemplificação de fraternidade vinda por Jesus. Jesus cura qualquer um, Jesus aceita o delinquente, contanto que ele se comprometa a uma transformação. Jesus não vê diferença entre o homem e a mulher. Jesus não faz asepsia de religião e nem de palavras, de companhias, e assim ele traz o exemplo da fraternidade universal. E esse exemplo e essa relação, esse convívio com o Mestre naquele momento, começa a tocar os corações das pessoas que passam a agir também de maneira adequada a essa postura de Jesus e a essa doutrina que ele vem trazendo, chamada Evangelho, a Boa Nova, a notícia boa, a boa notícia, né? A nova notícia que ele traz. E assim ele nos salva, dessa maneira que Jesus nos salva. Portanto, a salvação não está relacionada a tirar você do âmbito da guerra. Não é como ele coloca aqui, quer ver, em algum momento ele fala aqui, olha, salvar-se, pois, não é subir ao céu com as alparcas do favoritismo religioso, mas sim converter-se ao trabalho incessante do bem para que o mal se extinga no mundo. Pelo amor de Deus, o seu Deus é o meu Deus, é o nosso Deus. A única diferença que existe entre as religiões é que elas praticam essa relação com Deus de maneira distinta uma da outra. Quem é que está errado? Ninguém está errado, contanto que você esteja buscando a Deus. E agora eu te pergunto, como é que está o caminho para você chegar a Deus? Aí sim você pode estar errando ou acertando. Então não tem segmento, não tem denominação religiosa que vai salvar e a outra não. Isso tudo é aqui na Terra. Lá do outro lado, a espiritualidade não trabalha com religião. Lá existe uma fraternidade universal, onde todos estão inseridos. Aqueles que praticam o bem agem no bem, e aqueles que praticam o mal e agem no mal. Cada um vai estar no seu ponto e acabou. E o mais importante disso tudo, que Emmanuel nos traz aqui também para a gente poder refletir e entender, é que a garantia da nossa salvação, entre aspas, está nas nossas ações, está nas nossas obras, nas nossas atitudes. Ele afirma claramente, o mundo começou a mudar
A criatura humana começou a se transformar a partir de Jesus porque mudou os seus conceitos, os seus paradigmas e as suas atitudes. Deixou de ser egoísta, deixou de ser fútil, deixou de ser superficial, materialista, passando a entender um pouco mais o aspecto espiritual do ser. Nós não somos matéria, nós somos espírito. Então, quando Jesus chega e diz: Deus é meu Pai, você é meu irmão, então Deus é nosso Pai. Como é que você falaria com Deus, se Ele sendo seu Pai? Como é que você fala com seu Pai? Fale com Deus. Tem intimidade com seu Pai? Tem intimidade com Deus. Você não precisa do pastor, do padre, do pai de santo, do rabino, para ter intimidade com Deus. Está arriscado você ter mais intimidade com Deus do que eles, se eles estiverem na superficialidade. Porque a catedrática, toda aquela cultura, aquele conhecimento catedrático, toda aquela autoridade dada pelo homem, supostamente enviada por Deus, não garante o sucesso do sacerdote. Porque ele é um ser humano e também é passível de falhas e tem esse direito. E nós temos a obrigação de respeitar os limites de cada um, suas falhas e seus acertos. Porque somos todos caminheiros dessa grande nação. O que é interessante, estava pensando aqui agora enquanto eu falava, por exemplo, vocês devem ter visto uma polêmica criada por um pastor evangélico que veio falar de um padre. O padre está em depressão. Aí o pastor, na maior demonstração de inferioridade moral, porque quer surfar na onda do sucesso do padre e da notoriedade que o padre é uma celebridade, faz um vídeo dizendo que o padre quer sair do armário. Ele está fazendo um julgamento, ele está levantando um falso testemunho, ele está agindo como uma pessoa que quer fazer escândalo. E está lá no próprio evangelho que esse pastor segue, que os escândalos são necessários, mas ai de quem os faça. Por que eu estou dizendo que esse pastor está equivocado? Porque ele não tem nada com a vida da outra pessoa e porque ele está fazendo um julgamento. Não está sendo acolhedor. Jesus, quando veio ao mundo, acolheu todos nós. Acolheu o equivocado, acolheu o corretinho, acolheu quem estava cometendo as falhas. O Zaqueu, por exemplo, é um exemplo disso, que era um cobrador de impostos, mal visto pela comunidade judaica. E, no entanto, Jesus vai na casa dele e janta com ele. Jesus dá todos os exemplos que nós temos que ter. Como é que eu posso me dizer um seguidor do mestre e não agir como o mestre, quando ele veio trazer o exemplo para isso? Então é importante, meus amigos, a gente entender que salvar-se não é ser arrebatado e libertado de maneira privilegiada das questões do mundo e herdar, merecer a felicidade eterna que não existe. Salvar-se é libertar-se das suas próprias imperfeições, buscando o entendimento ontológico que você precisa para se encontrar, dominar o seu microcosmo através da reforma íntima, descobrindo as suas inferioridades, seus defeitos, suas invigilâncias, suas fraquezas morais, encontrar força para lutar contra elas, porque o mal está dentro de nós e não está fora, não. O mal não é uma ameaça externa. O mal que pode me consumir e me levar as quedas e a derrota e as derrotas está dentro de mim. Precisa ser limado do meu coração e da minha mente, das minhas necessidades fúteis que não vão me levar a nada. Essa é a grande batalha. Não existe um maniqueísmo, não existe, sabe, essa batalha escatológica. O mundo não vai acabar. Não existe uma força do mal querendo destruir a força do bem. Isso tudo é ilusão do homem. Ficou lá atrás. Não me venha para o século XXI com esse tipo de pensamento tão
engessante, paralisante. O mal que você precisa combater está dentro de você. O mal que eu preciso combater está dentro de mim. E a melhor ferramenta para o combate a esse mal é a caridade. É a ajuda ao próximo. São as obras que nós podemos realizar. Então não vem com essa de dizer que se eu seguir a religião tal, A, B, C ou D. Não, meu bem. O que você precisa entender é que você está tendo uma eterna batalha com você mesmo para o burilamento da sua alma através do alcance moral e das virtudes necessárias a nós encontrarmos esse caminho. Muito boa colocação, querido. As religiões devem ser libertadoras e um auxílio em nossa evolução. Exatamente, Madé. As religiões precisam nos libertar e não nos escravizar. Só assim, mas agora, nós aqui do século XXI não somos mais aquele homem do passado. Só nos escravizamos se quisermos. Vamos respeitar também a dor do outro. Tem pessoas que caem nessa teia escravizante em razão da dor que é extrema e recebem um auxílio, recebem um apoio naquele momento, acham que estão realmente acolhidos, mas na verdade estão sendo abraçados por um lobo. E aí depois percebem. E não vamos culpar ninguém. Vamos simplesmente compreender que essa salvação é você quem faz. E é através da sua reforma íntima e também das obras que você realiza para o mundo, para os outros. Isso é o mais importante. Bom dia, Arthur, seja bem-vindo também. Então, meus amigos, a mensagem de hoje é essa. Vamos nos salvar, mas de maneira compreensiva, de maneira inteligente, de maneira coerente, né? E vamos tirar essa ideia míope, esquizofrênica trazida pelas religiões, que só serviu na Idade Média para limitar as pessoas, para controlar as pessoas, que hoje não serve mais. E aí a gente se liberta dessas amarras e vai buscar a vida, a felicidade, sem julgar o outro, sem se sentir melhor do que ninguém, olhando à sua volta a fraternidade universal que o Pai Celestial nos propõe e nos mandou um exemplo vivo chamado Jesus de Nazaré. E vamos tentar mudar esse mundo com as nossas atitudes boas, no bem e no amor. Para encerrar a conversa fraterna, olha só, capítulo 39. Deus está dentro de nós em todas as circunstâncias da vida. Quer você esteja praticando uma boa ação, quer esteja agindo errado, Deus está dentro de você. Quer você sinta felicidade, quer esteja ferreteado pelo sofrimento, Deus está dentro de você. Procure não esquecer esta verdade em nenhum momento de sua vida. Deus está dentro de você. Ah, que maravilha. Muito obrigada pela presença de todos vocês. Que Deus abençoe a todos nós. Que possamos nos encontrar em fevereiro, dia 3, 2 ou 3, sei lá, segunda-feira, 3, né? E continuarmos a nossa missão, levando uma mensagem de amor e de luz. Paz e bem a todos vocês. Tenham um fim de semana de muita alegria, muito amor. Fiquem com Deus. Beijo no coração. Paz e bem.